Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Eucatex. Então, se você quer saber se vale a pena ou se não vale a pena investir em Eucatex, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para dar uma força aqui pro Raiz. Agora, sem mais delongas, vamos para a análise da Eucatex aqui na tela do meu computador. Bom, a Eucatex hoje, se a gente pegar no ano, ela está subindo quase 52,5%. Nos últimos 12 meses, mesma coisa. Então, assim, tem muito o que dizer, né? A ação tá voando. Deixa aqui para mim nos comentários se você investe, o que você acha da Eucatex. A Eucatex, se você ainda não conhece, é a empresa do setor de madeira. Ela produz painéis de madeira que são utilizados para a produção de vários produtos, né? Portas, pisos, etc. Código de negociação EUCA3 e EUCA4. Então ela tem ações ordinárias e preferenciais. Quando olhamos aqui para o tag along, isso aqui é um ponto de atenção. A EUCA3 ela tem 80% de tag along, a EUCA4 não tem o tag along. Então se tiver uma mudança relevante, né, comprarem ali o controle da empresa, pode ser que você na EUCA4 você seja prejudicado nessa questão. Entrando aqui na posição acionária, ainda falando um pouco mais sobre governança, quem está no controle aqui das ordinárias, né, que não está nem abrindo o tag along, é a família Maluf aqui, ó, Flávio Maluf, Otávio Maluf, Paulo Maluf. Então, dessa, se for investir, tem que estar ciente, é uma governança duvidosa, né? Tanto por não ter o tag along, além disso, não tem liquidez, olha só, na ordinária, então não adianta você querer estar no mesmo barco que eles comprando a Euca3, porque não tem liquidez. Então acontece que você tem que comprar a Euca4, que é onde tem aqui, ó, 52% de free float, e tá ciente que não tem o tag along. Beleza? Beleza. Então, aí você tem que decidir, né, como você vai ponderar isso. Continuando aqui a análise, agora eu vou entrar nos principais indicadores da Eucatex. Sempre digo aqui em todos os meus vídeos que não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Fazendo uma pausa rápida aqui no vídeo para convidar você que tem interesse em acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira, construindo uma carteira previdenciária para você viver de renda. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu te entrego uma carteira totalmente personalizada, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Então faça uma análise da sua carteira e te entrego uma nova carteira. Tudo que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar o dinheiro para trabalhar. Então se você tem interesse, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar e me chamar lá no WhatsApp para mais informações. Bora para cima, rumo à liberdade financeira. Então vamos lá. Cotação do dia 11/9, ela estava R$ 12,90. Valor de mercado aproximadamente 1 bilhão. Então é uma empresa pequena, nossa bolsa, tá? É uma microcap. Esse tipo de empresa é mais volátil, né? Tem um potencial alto de valorização. A gente está vendo aí, né, essa valorização toda esse ano, mas também na hora da queda costuma ter uma queda mais acentuada. Dívida líquida sobre EBITDA de 1,2 vezes, quer dizer que no momento essa dívida está equilibrada. Esse indicador, quando ele começa a passar de 3 vezes, é um ponto de atenção. Então 1,2 no momento está bem tranquila a dívida da empresa. Liquidez corrente de 1,61, quer dizer que para cada R$1 que ela tem em deveres a pagar no passivo circulante, ela tem R$1,61 no ativo circulante. Então, em tese, ela tem sim uma certa folga financeira. Dividend yield de 6% é um dividendo ok, tá? Geralmente eu não investi pensando em dividendos, eu gosto de receber os 6%. Então, mesmo, né, diante de toda essa alta, ela ainda está conseguindo pagar um dividendo adequado, né? Porque quando a ação sobe muito, o dividend yield ele diminui, né? Porque é feita uma divisão pela cotação, né? O cálculo do dividend yield. Então isso mostra, né, que estava muito barata.
né? Porque ela conseguindo pagar os 6% mesmo depois de uma alta de 50%, isso que mostra que as ações estavam bem atrativas. O ROI de 12% é um bom ROI, tá? Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em ROI. Quanto mais elevado o ROI, mais facilidade a empresa tem de rentabilizar o capital que está sendo empregado naquele negócio. Isso dá uma facilidade para a empresa conseguir crescer, conseguir pagar dividendos, ela não depende tanto de ficar tomando dívida para poder crescer. Então eu gosto sim de empresas com rentabilidade alta. 12% não vou falar que é excelente, mas é uma rentabilidade boa, beleza? Margem líquida de 10% é uma margem ok também. Geralmente quando eu investir eu gosto de empresas com pelo menos 10% em margem. Quanto mais elevada a margem, mais indica, né, que a empresa esteja em um setor que a concorrência não seja tão elevada, que a empresa tenha algum tipo de vantagem competitiva duradoura para longo prazo. Então a margem é interessante a gente acompanhar. 10% é uma margem ok, tá? Geralmente eu gosto de pelo menos 10%, então tá ok. E quanto mais elevada, melhor essa margem. Indicador de preço, que é o preço sobre lucro, ela está valendo 4,5 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Então, olhando para esse indicador, ainda está ridiculamente barata, viu? É claro que a gente tem que analisar a perspectiva do crescimento, dos lucros, o que vai acontecer, tá? Mas eu considero até 15 vezes o múltiplo de preço ok. Quanto mais abaixo de 15, mais as ações podem estar atrativas. E eu venho falando da Eucatex já tem um tempo, falando que estava muito barata. Vou até ver se eu deixo um corte aqui do vídeo, ou então um card aqui na tela, caso você queira conferir, para você ver que eu já não estava comentando isso, não era de hoje. Mas ainda assim, né, subiu bastante, mas com base nesses resultados que ela vem apresentando, ainda continua muito barata. Entrando aqui no histórico de lucros e proventos, conseguimos ver que é uma empresa que tem a tendência assim, de apresentar lucro com consistência, 10 anos dando lucro, pagando dividendos, e a gente consegue ver também, né, que o resultado da empresa melhorou muito, principalmente de 2019 em diante, né? A gente consegue ver aqui uma curva que foi quase um foguete aqui para cima, né, de 2019 até 2022. Agora o resultado me parece que ele vem dando uma corrigida, mas ainda em um patamar muito superior ao que a empresa apresentava no passado. E a gente consegue ver também que as barras em verde, que a empresa distribui uma pequena parte do seu lucro, e mesmo distribuindo uma pequena parte do lucro, ainda consegue pagar um dividendo muito bom. Isso aqui é o outro sinal que a ação está barata, tá? Então, continua pegando aqui comigo. Quando a gente olha a história de cotações, é aquilo que eu falei, de 2019 em diante, são mais ou menos ali olhando aqui no olho, 3, 4 reais, chegou a 12, uma mega valorização, né? O resultado melhorou, cotação acompanha essa melhora dos resultados. Mas a gente consegue ver no gráfico também, né, que não é aquele tipo de ativo mais tranquilinho para você investir, né? Como é uma empresa menor, muita volatilidade, né? O gráfico parece assim um eletrocardiograma. Se você olhar lá atrás, ela gerou sim valor para os seus acionistas, mas é algo que tem uma oscilação muito forte, né? A gente pegar aqui, ó, 2013 até 2016, o patrimônio da empresa derreteu. Então quem comprou aqui muitas vezes não vai conseguir continuar comprando, vai entrar no desespero, vai vender. Por isso que é importante você analisar a fundo o ativo, porque pode ser uma oportunidade e às vezes vai ser uma cilada. E para você seguir convicto naquilo que você está fazendo, continuar comprando na baixa, realmente você tem que estar acompanhando de perto o ativo. Agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Eucatex desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses, já levando em consideração o resultado do segundo trimestre de 2023. Você que está acompanhando aqui até agora, tá gostando do conteúdo, não sai do vídeo sem deixar likezeira. Clica aí no curtir para poder dar uma força aqui pro Raiz, valeu? Então vamos lá, a receita da empresa crescendo todos os anos. Isso aqui é muito bonito de se ver, né? Saiu de 1 bilhão, 1.1 para 2.6, mais do que dobrou. O EBITDA da empresa estava crescendo redondinho até 2021. Vale ressaltar que 2021 foi um ano onde teve muita inflação em commodities, produtos ligados ao setor de construção civil, tudo isso deu uma boa inflacionada. Então ela foi muito beneficiada, né? A gente consegue ver, olha só, vamos pegar antes da pandemia, né? O
o EBITDA de 267 pulou para 647, o lucro que era 66 pulou para 428 milhões. Então a gente consegue ver que esse resultado de 2021 é um resultado comum, primeira coisa, então tem que tomar um cuidado com isso. E aí o que aconteceu? O resultado vem corrigindo, mas ainda está se mantendo, né? Se a gente olhar aqui para o EBITDA e também para o lucro, ainda está se mantendo, né? Mesmo com a piora aqui, se comparar a 2021, está se mantendo em um patamar bem superior ao que a empresa apresentava antes da pandemia. Então isso aqui é um ponto de fato positivo. Olhando aqui para as margens, olha só, essa margem EBITDA de 26 não é normal. Agora essa margem 17 já está condizente com o que ela apresentava. Então isso aqui é um ponto que traz mais tranquilidade. A margem líquida cresceu bastante nos últimos anos, isso aqui é muito bom, tá? A empresa conseguir melhorar as suas margens, agora está em uma margem ok. Vale ressaltar, margem 17% não era uma margem comum, a gente consegue ver que deu uma estabilizada em um patamar interessante. Indicador de endividamento, a alavancagem aumentou, olha só, de 0,7 para 1,2. Ainda continua uma alavancagem tranquila. A empresa sempre trabalhou com uma dívida equilibrada. Só tem que tomar cuidado que se esse EBITDA reduzir muito, a alavancagem vai aumentar, mas acho que dificilmente passaria de 2 vezes, tá? Eu considero 2 vezes em um cenário de juros altos já pesa um pouquinho no resultado da empresa. Até então não está pesando quase nada. Olha só, o EBITDA de 450 milhões, 61 negativo de resultado financeiro, bem tranquilo. Entrando aqui no fluxo de caixa operacional, como está a situação? A gente consegue ver que ela está negativando aqui, ó, o fluxo de caixa. Geralmente eu gosto de empresas que consigam gerar caixa com folga, tá? A gente consegue ver que o fluxo de caixa operacional, olha só, vamos dar uma analisada aqui, em média 117, daqui para frente começou a rodar numa média de mais de 200. Então a gente consegue ver o fluxo de caixa melhorando a longo prazo, isso aqui é muito bom, o fluxo de caixa operacional crescer, porém o CAPEX também ele vem crescendo muito forte, olha só, em média ali algo próximo de 100 milhões em CAPEX, a gente pegar nos últimos anos aqui, ó, tá gastando quase 300. Então o CAPEX, né, os investimentos vêm aumentando e consequentemente, olha só, a gente pegar ano passado, 2022, ela gerou 177 e gastou 248. Agora ela gerou 303 e gastou 337. Então ela está gastando mais do que ela está gerando de caixa. Isso faz a empresa queimar caixa. E aí quando ela vai queimando caixa, ela tem que acabar aumentando a dívida. Olha só a dívida aqui, ó. A dívida aumentando. A dívida bruta aumentando. Então assim, Daniel, é um ponto de atenção, tá? Mas que você tem que acompanhar que se ela está investindo tanto, consequentemente a tendência é esse fluxo de caixa operacional crescer mais ainda, os resultados melhorarem mais ainda, né? O EBITDA, o lucro. Então você tem que analisar, ver quais são os investimentos, qual que é a expectativa desses investimentos que a empresa está fazendo, né? Se é muito para manutenção, se é questão de expansão. Então isso aqui é algo importante de ser acompanhado caso você pense em investir em Eucatex. Então qual que é a minha opinião aqui sobre a empresa? Bom, é um case eu falar, poxa, a empresa é excelente? Não. Mas a empresa é ruim? Não. A empresa, considero uma empresa mediana, tá? Tem uma margem ok, uma rentabilidade ok, uma dívida equilibrada, e o resultado vem melhorando bastante, né? Piorou agora, mas ainda assim é um resultado muito bom, né? É um lucro muito bom se comparado ao preço que ela está negociada. Ela mantendo esse patamar de 250 a 300 milhões, ainda tem muito potencial de valorizar e pagar dividendos. Então é isso que você tem que acompanhar para ver aonde que vai estabilizar esse lucro. A gente já viu que o patamar de 428 era um patamar que não era comum, esse resultado de 2021. Agora a gente tem que ver qual é a realidade dessa empresa. Se tiver mais ou menos o que está apresentando agora, as ações ainda estão baratas, tanto para valorização quanto para dividendos. Então, minha opinião é essa. Espero que você tenha gostado dessa análise. Compartilhe esse conteúdo com o máximo possível de pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.